O Davi há muito tempo tem publicado, tem trabalhado dentro da área das pedagogias expressivas, é musicoterapeuta, é pianista de jazz, né? E toca piano na banda que em Portugal há mais tempo toca junto, ou funciona junto, que é o Dixie Gang. Portanto, o Davi é também pianista de jazz dos Dixie Gang. É isso mesmo. Né? E para hoje, a educação inclusiva, quando a educação inclusiva encontra o blues, esse é o tema da nossa conversa confinada de hoje. O blues, né? O blues, o jazz, tem uma ligação muito grande e muito forte com o que é o improviso, com o que é o flexível, com o que é multicultural, com o que é múltiplo, né? E essa fortíssima ligação acaba por trazer os blues para nos dar dicas ou para nos dar inspirações para falar de educação inclusiva. E nós vamos falar de flexibilidade, sem falar de flexibilidade, vamos, através do blues, através do blues, conversar com vocês a respeito da educação inclusiva, certo? Fica aqui então a apresentação do Davi e vamos começar então passo a palavra para o Davi, saio daqui, porque o piano está aqui ao lado, e fico com vocês, ok? Muito bem, obrigado pela apresentação, Lúcia. Foi uma apresentação um bocadinho exagerada, não é? Mas é natural que seja assim. Olhem, hoje mesmo queria-vos falar exatamente sobre esta questão e que a Luz já desmontou um pouco, que é esta ideia de qual é a ligação que existe entre a inclusão e blues. Isto parece uma ligação meio estranha, não é? Porque de certa maneira são duas realidades que parece que não têm nada a ver uma com a outra. E talvez dificilmente tenham, mas eu vou procurar encontrar uma lógica e uma ligação entre uma coisa e outra. A primeira questão que eu gostava de vos colocar, de vos falar um pouco, é sobre blues. E o que é que se entende por blues? O que são os blues? Quase toda a gente sabe o que é, mas eu diria que basicamente os blues é uma canção americana, é uma canção que nasceu nos Estados Unidos, que se desenvolveu nos Estados Unidos, mas que desenvolveu nos Estados Unidos muito com base nos afro-americanos, naqueles negros que vieram trazidos da África como escravos para os Estados Unidos. E estes homens e estas mulheres traziam, obviamente, um património musical da terra deles. E esse património musical que veio da terra deles acabou por se interseccionar também com outros patrimónios das músicas que eles ouviam nos Estados Unidos. E talvez desta conjugação, desta grande conjugação, nasceram os blues. Os blues não são a única música que os negros americanos produziram, não é? Há muitas músicas chamadas work songs, músicas que eles trabalhavam, que eles cantavam enquanto trabalhavam nos cotton fields, não é? Nos campos de algodão e em todos os lugares. Bom, mas os blues desenvolvem-se realmente, sobretudo a partir do século XIX, na altura em que eles se começam a tornar mais conhecidos, mais claros, e os blues têm um conjunto de características que são muito interessantes. Em primeiro lugar, blues é uma canção triste. E é uma canção triste, até se diz na linguagem dos Estados Unidos, quando se está blue, quer dizer que nós estamos tristes, estamos deprimidos, estamos desiludidos com a vida. I am blue. E o blue tem muito a ver, certamente, pelo azul ser uma cor fria, não é? Não sei se é por isso. Mas o que é certo é que os blues estão muito conotados com uma música que é triste, com uma música que, de certa maneira, não é uma música de celebração, mas é uma música... olha, se quiserem, talvez até um pouco como o nosso fado, não é? O nosso fado também se desenvolveu como uma música que era uma música de tristeza, de pessoas abandonadas e de encontros que não se deram, de coisas que se passaram mal. E, de certa maneira, o blues tem muito esta tradição também aliás, também não seria muito de estranhar,
porque os blues são desenvolvidos por uma população que era escrava, que era maltratada, que eram pessoas que viviam numa situação muitas vezes infra-humana. Como é que essas pessoas haviam de ter uma música muito alegre, muito otimista, etc. Portanto, os blues são isso mesmo. Outra questão também que surge nos blues é que os blues têm o que se chama as Blue Notes. As Blue Notes quer dizer que talvez os negros que vieram para os Estados Unidos tivessem uma escala de música diferente daquela que era usada nos Estados Unidos. E daí que há algumas notas, nomeadamente, agora desculpem um bocadinho de teoria, o grau terceiro e o grau sétimo da escala, que são, digamos, instáveis. Isto é quase como se as notas ficassem entre uma nota e outra e ficassem o que se chama então as Blue Notes, que é isto. Por exemplo, uma coisa deste género. Chamam-se as Blue Notes, as notas, digamos, que foram criadas pelos blues nesta situação. Ora bem, os blues acabaram por ter uma influência extremamente importante em toda a música do século XX. Os blues estão presentes no jazz. Isto é, o jazz, o primeiro jazz, é fortissimamente influenciado pelos blues. E não só o jazz, mais tarde, o rock and roll, o que é tocado pelos Comets e pelo Elvis Presley, toda essa geração do rock and roll é fortissimamente influenciado pelos blues. E eu gosto particularmente de blues por duas razões. E por razões, de certa maneira, opostas. Em primeiro lugar, porque os blues são uma música extremamente simples. E por outro lado, gosto dos blues porque os blues são uma música extremamente complexa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a estrutura dos blues é uma estrutura muito simples. Aliás, eu vou-vos mostrar aqui o que seria uma estrutura de um blues. Considerando que isto são, aqui, à altura, nós temos 8 compassos. 8 compassos. Cada compasso com 4 tempos cada um. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. A estrutura, digamos, harmónica do blues é basicamente isto, estão a ver? E quando chega ao fim, retoma outra vez. Portanto, é uma música extremamente simples, mas é ao mesmo tempo uma música extremamente complexa. E complexa porquê? Porque existem milhares de blues, mesmo com estruturas muito simples. Isto é uma estrutura de 8 compassos, mas há blues de 12 compassos. Mas tendo esta estrutura tão simples, os blues conseguem ser uma música extremamente complexa, extremamente diversificada, e isso é extremamente interessante. Não se esqueçam de uma estrutura destas, porque nós vamos daqui a pouco voltar a ela. Mas agora eu queria dar um pequeno salto para a inclusão. Quando nós pensamos em inclusão, nós sabemos hoje que há muita investigação, há muito trabalho feito para nos explicar o quão complexo é nós mudarmos uma escola para ela se tornar inclusiva. E nós temos que mudar a escola para ela se tornar inclusiva por uma razão muito simples. É que a escola não foi criada para ser inclusiva. O que nós estamos a fazer, todo este trabalho que nós fazemos na educação inclusiva, é um trabalho que procura mudar, procura influenciar a escola para ela se tornar um espaço que seja um espaço verdadeiramente inclusivo. E eu diria, simplificando toda esta investigação, todas estas razões, eu diria que a modificação da escola, nós precisamos de organizar a modificação da escola para a inclusão em termos de 3 grandes eixos. O primeiro eixo tem a ver com os objetivos. O ponto de partida que nós temos para tornar uma escola mais inclusiva é nós determinarmos para nós próprios que o nosso objetivo é tornar uma escola inclusiva. Fazer a escola inclusiva. E fazer esse objetivo que tem a ver com o facto de, talvez, 3 questões, 3 objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, é que a escola seja para todos e seja para cada um. Quer dizer, nós precisamos de ter uma escola em que todas as pessoas sejam educadas, mas sejam educadas tendo em atenção quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios, quais são as suas capacidades e as suas motivações. Em primeiro lugar, uma escola para todos e para cada um. Em segundo lugar,
A educação inclusiva tem um objetivo que é não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás. Quer dizer que na escola tradicional, na escola que nós estávamos habituados a ser complacentes com alguns alunos que não conseguiam avançar. Nós dizíamos, eles não têm jeito para a escola. Coitados, ele para a escola não dá. Ele não dá para a escola. Hoje em dia isso não é aceitável. Todas as pessoas têm que dar para a escola e a escola tem que dar para todas as pessoas. E por isso a segunda questão é não deixar ninguém para trás. E a terceira questão, que é muito importante, é nós oferecermos uma educação de qualidade para todos os alunos. Portanto, de certa maneira, se nós pensarmos num triângulo, o primeiro ângulo deste triângulo são objetivos. São estes 3 objetivos. É um objetivo de educar todos e cada um, é um objetivo de não deixar ficar ninguém para trás e um objetivo de dar uma educação de qualidade para todas as pessoas. Este objetivo é muito bom, é ótimo, mas não funciona se nós não tivermos o outro lado do triângulo. O outro lado do triângulo, que é fundamental, quais são as estruturas que permitem que nós façamos isso. Porquê? Porque muitas vezes nós temos que criar nas escolas estruturas novas, estruturas que não existiam e que nós temos que as criar para que a escola possa cumprir estes objetivos. Eu dizia que o primeiro grande objetivo é, sem dúvida, nós termos uma educação regular, a educação normal, de grande qualidade. E eu digo-vos, por exemplo, a situação em Portugal. Nós muitas vezes nos perguntamos em Portugal porque é que nós conseguimos desenvolver a educação inclusiva de uma maneira bem influente nos últimos anos. E isso deve-se, sobretudo, ao desenvolvimento do que é que nós consideramos a escola regular. Nós temos uma escola a tempo inteiro, uma escola que funciona a tempo inteiro para todos os alunos, 12 anos de escolaridade, com cantinas nas escolas, e isso é muito importante. A educação inclusiva fundamenta muito o seu sucesso numa educação regular, que seja uma educação regular de qualidade. E depois precisamos, obviamente, de outras estruturas de apoio. Precisamos de estrutura de apoio aos alunos que têm dificuldades, os professores de educação especial, centros de recursos para apoiarem os alunos com dificuldades, condições materiais, sem dúvida, tudo isso é importante. Portanto, nós temos o primeiro vértice, o primeiro ângulo do triângulo são os objetivos. O segundo são, sem dúvida, as estruturas, quais são os recursos que nós temos para cumprir esses objetivos. Mas falta-nos um terceiro ângulo, o terceiro ângulo do triângulo. E esse terceiro ângulo do triângulo é a inovação. Quer dizer que talvez nós não consigamos desenvolver uma verdadeira educação inclusiva, uma educação inclusiva de qualidade, se nós só tivermos objetivos e tivermos estruturas. E parece que nesta dimensão estava tudo previsto. Temos objetivos, temos estruturas, mas falta-nos uma questão fundamental. É o que é que nós precisamos de mudar na escola para que a escola consiga cumprir os seus objetivos com as estruturas que tem. E aqui eu lembrava-vos a importância da diferenciação, a importância da inovação, a importância de nós fazermos coisas que nunca fizemos antes, a questão da flexibilização, a questão da disponibilidade que nós temos para encarar situações que nunca foram encaradas. E, de certa maneira, nós fecharíamos este triângulo desta maneira, tendo uma educação inclusiva que tem um compromisso com os seus objetivos, que dispõe de um conjunto de ferramentas, que dispõe de um conjunto de instrumentos. O Mel Lansky fala muito de alavancas que possuem um conjunto de instrumentos que permitem levantar a educação. Portanto, primeiro objetivos, depois estruturas, e o terceiro ponto, que é extremamente importante, é o ponto da inovação. O ponto de nós fazermos coisas que nunca fizemos antes para que a inclusão seja possível. E agora chegava o momento de procurar juntar uma coisa com outra. Eu falei-vos muito brevemente de blues, falei-vos muito brevemente sobre este triângulo do que é o desenvolvimento da educação inclusiva e agora ia tentar, talvez, com um exemplo, falar-vos um pouco de como é que uma coisa tem a ver com outra, os blues e a educação inclusiva. Em 1926, Leroy Carr, um grande pianista americano, um pianista de blues americano,
compôs um blues extremamente famoso no seu tempo e que é tocado até hoje. Não há muito tempo, Eric Clapton fez uma gravação do How Long Blues. Os blues chamam-se How Long Blues. Vocês podem encontrar facilmente, eu pensei em reproduzir, mas vocês podem encontrar facilmente no YouTube, se puserem Leroy Carr, How Long Blues, e vocês podem encontrar esse blues. E eu dar-vos-ia talvez um exemplo de como é que este triângulo da educação inclusiva se pode adequar a este How Long Blues. E eu diria que, em primeiro lugar, o nosso objetivo, o objetivo da educação inclusiva, se nós o passássemos para o blues, é sem dúvida a melodia do blues. A melodia do blues. E eu vou-vos tocar qual é a melodia, é muito simples. É só isto. Outra vez. Isto é o objetivo. O objetivo é que nós possamos encontrar uma melodia, que nós cantemos e que transmita qual é a mensagem que nós queremos transmitir. O Leroy Carr queria dizer how long has that evening train has gone? How long? Este é o objetivo do blues, tal como é o objetivo, aquele primeiro ângulo da educação inclusiva. Mas nós temos que ter uma estrutura, segundo ângulo, temos que ter uma estrutura para segurar esta melodia. E esta estrutura também é muito simples. É uma estrutura semelhante àquela que eu vos apresentei há pouco, que é assim. Só isto. Objetivos, a melodia e a estrutura. Como é que ficariam estas duas coisas colocadas juntas? O objetivo da música, a melodia e a harmonia juntos. Fica mal. Fica, digamos, limpinho. Fica bem assim. Temos uma melodia, temos uma estrutura. Mas se vocês se lembram, eu falei que falta um ângulo ainda. O que eu disse era que havia um triângulo. Nós temos o objetivo, a estrutura, mas falta-nos o resto. Falta-nos a inovação. Falta-nos a diferença. Falta-nos a improvisação. Falta qualquer coisa que é, de certa maneira, o coração, que é a alma do blues e que eu penso também que é o coração e a alma da inclusão. Vamos ver como é que fica esta mesma melodia agora com um pouco de inovação.
não é? É bem diferente. E eu acho que ficou talvez claro em que é que o blues se encontra com a inclusão. É que tanto o blues como a inclusão precisam deste triângulo. Precisam de ter um objetivo. E este objetivo tem muito a ver com o que é o compromisso. O compromisso que os sistemas educativos e que as escolas têm de dizer: nós não vamos deixar ninguém para trás. Mas precisamos depois de ter o segundo vértice, o segundo ângulo do triângulo, é sem dúvida a questão das estruturas, as questões do que nos apoia, das alavancas, dos instrumentos, dos meios que nós temos para conseguirmos cumprir esses objetivos. E a terceira questão é: se nós não inventarmos, se nós não fizermos coisas novas, se nós não nos flexibilizarmos, se nós não diferenciarmos o nosso ensino, se nós não formos buscar os nossos alunos onde eles estão, é muito provável que o nosso blues pode ficar até muito certinho, mas não é um blues, porque lhe falta a alma, falta-lhe o talento, falta-lhe inovação, falta, de certa maneira, aquilo que é fundamental na humanidade. Falta o que é ser humano. E esta questão de ser humano é tanto importante para a inclusão como foi importante no século XIX para aqueles negros americanos desapossados de tudo e que conseguiram, mesmo assim, construir uma música de referência mundial, uma música que, à semelhança do flamenco, do fado e do tango, é das grandes músicas mundiais e que é uma música que ainda hoje nos continua a inspirar. Era isto que eu vos queria apresentar. Era um triângulo de inclusão e um triângulo de blues. Espero que tenha ficado claro onde é que os blues encontram a inclusão. Acho que se encontram na esquina. Encontram-se na esquina e abraçam-se. Era isto que eu queria deixar hoje com vocês. Deixa eu vir para aqui. Quem gostaria de participar, colocar então aquelas duas carinhas que estão aí na parte de baixo. Quem quiser conversar conosco, pode fazer perguntas, pode participar junto conosco. Eu queria mesmo falar um pouco mais sobre a questão da flexibilidade. Queria que o Davi mostrasse um pouco mais em termos de blues para a gente. A questão do flexível. Falamos tanto de flexibilidade curricular, não é? E falasse um pouco mais, explorasse um pouco mais a flexibilidade, para talvez mostrar para a gente um pouco mais a estrutura e o objetivo, e que tipos de flexibilidades é que tem aí no nosso blues. A questão, o blues como eu procurei mostrar, é em si próprio uma estrutura flexível. Mas é uma estrutura flexível que funciona dentro de uma determinada estrutura. Eu há pouco mostrei-vos a estrutura do blues, não é? Que está aqui, essa estrutura. E, de certa maneira, esta estrutura está sempre presente em todo o blues. E se vocês pensarem, nós na escola temos uma estrutura. E temos uma estrutura que, obviamente, nós podemos mudar, mas que é uma estrutura sempre que nos serve de referência e que serve, de certa maneira, de orientação e, muitas vezes, nos organiza o que nós podíamos chamar a nossa vida em comum. É muito importante as escolas terem uma estrutura, uma forma de funcionamento, uma organização, um conjunto de valores que a escola partilha e que a escola respeita. É muito importante ter uma estrutura, sem dúvida. Mas o blues funciona, sobretudo, na questão da inovação, da improvisação, da flexibilização, da diferenciação, de trilhar caminhos novos em cima desta estrutura. E, portanto, vocês reparem, quando nós estamos a tocar uma música, não é? Vamos regressar à mesma música. É isto.
Isto é uma improvisação, é uma inovação que eu sempre improvisei em cima da mesma estrutura. É muito interessante quando nós falamos que os músicos de jazz muitas vezes viajam e vão fazer o que se chama no Brasil uma canja e o que se chama em Portugal uma vaquinha. Isto é, vão tocar com outros músicos. E nós perguntamos, mas espera aí, porquê é que músicos que vêm de lugares tão diferentes, que nunca se conheceram, como é que eles conseguem tocar juntos? Eles conseguem tocar juntos muito simples, porque eles conhecem esta estrutura. E eles, conhecendo esta estrutura, conseguem improvisar em cima desta estrutura. E conseguem encontrar-se nessa estrutura. Porque, mesmo improvisando, o músico de jazz sabe sempre onde ele está. Sabe sempre qual é a tonalidade em que ele está. O jazz tem uma estrutura, os blues têm uma estrutura, e depois tem uma inovação em cima dessa estrutura. E, de certa maneira, a inclusão tem muito a ver com isso também. É nós termos uma estrutura, muitas vezes, uma estrutura curricular, temos uma estrutura de objetivos e de aprendizagens essenciais e nós improvisarmos em cima dessa estrutura. E isso acho que é um dos pontos de ligação entre o que é o blues e a inclusão. Eu vou me meter aqui do teu lado. Pode ficar, fica. Vou me colocar aqui para fazer a pergunta, para continuar conversando, que é assim, a minha área, da Davi, é a música, o meu é o teatro, eu trabalho com teatro espontâneo, trabalho com sociodrama, sociodramatista. No sociodrama, nós temos muito teatro de improviso. Trabalhamos imenso com a questão da improvisação. E nós, atores de teatro de improviso, fazemos uma coisa que é interessante. Nós ensaiamos improvisação. Nós ensaiamos o improvisar. Ou seja, nós treinamos tanto, nos munimos tanto de técnica, de atuação, de posicionamento em palco, de colocação de voz, de cenas prováveis que podem eventualmente aparecer. Então, vocês veem hoje, né, nós temos hoje o teatro espontâneo, o teatro de playback, o teatro de reprise. Ele aparece muito hoje por aí, né, muito famoso por aí. A gente morre de rir com os Barbichas e com esse povo que é capaz de... É uma trupe do Brasil, do Brasil. Brasileiros que improvisam sobre qualquer coisa. Joga a palavra ferro de passar roupa e eles fazem um teatro sobre ferro de passar roupa. Bom, é claro que essa espontaneidade toda, essa criatividade toda, ela é treinada. Ela tem um quê, né? Ou seja, a inovação, a improvisação, ela tem um quê de treino e um quê de técnica. Eu sempre digo para os alunos, quando a gente está fazendo formação, que a gente só consegue tirar as cartas da manga se a gente colocar cartas lá dentro. Senão a gente não consegue tirar. Quer dizer, eu não conseguiria fazer a improvisação que o Davi fez. Aliás, eu não conseguiria tocar uma tecla do piano, mas eu não conseguiria fazer improvisação sem ter por trás um fundamento muito grande. Portanto, mesmo para inovar, mesmo para improvisar, mesmo para flexibilizar, eu acho que o que está se passando, por exemplo, na educação nesse momento, os professores todos e as escolas e as estruturas estão tendo que flexibilizar muito para conseguir chegar aos alunos e, sobretudo, chegar aos alunos que não têm a estrutura, né? Não têm em casa, no caso, não tem a estrutura para estar. Essa grande preocupação. Como é que a gente chega aos alunos que não estão disponíveis nesse momento, que não tem Wi-Fi, não tem... E, portanto, o que se nota é que para conseguir chegar a essa enorme flexibilização, esse enorme improviso que nós estamos fazendo na área da educação nesse momento, isso só é possível por causa de uma grande estrutura e de um grande objetivo e de muita experiência. Portanto, a ligação também é importante de se fazer entre o que é o improviso e da onde vem o improviso. O improviso vem também de experiência. E agora já saio ali e deixo esse tom de conversa por aí. É um tema bem interessante esse, que é a questão de treinar o improviso, não é? No jazz é costume nós dizermos que os improvisos que são mesmo bons são aqueles que nós ensaiamos muito bem.
quando nós ensaiamos muito bem os improvisos, de repente o improviso sai muito bem. E, obviamente, eu não quero dizer que tudo seja ensaiado, nem tudo bem ensaiado. Mas, sem dúvida, que o facto de eu me familiarizar com uma determinada linguagem, com o facto de eu improvisar mais vezes, e com improvisar em diferentes tons, com diferentes músicas, isso dá-me todo um conjunto de capacidades, dá-me todo um conjunto de competências ao nível do que é a improvisação, que obviamente me vai facilitar e me vai tornar um melhor músico de improvisação, que vai usar melhor a capacidade que eu tenho de improvisação. Fazendo uma transposição disto que ele nos disse em relação ao teatro, mas fazendo uma transposição para a escola, eu penso que as escolas têm tudo a lucrar com treinarem muito a sua improvisação. Quer dizer, a escola devia ser muito mais uma escola que anda a procurar trilhar caminhos novos e a fazer coisas diferentes daquilo que foi feito o ano passado. Às vezes as pessoas dizem, nós fizemos o ano passado e correu muito bem, mas este ano já não correu tão bem. E eu digo assim, sabes porquê? Porque se calhar vocês quiseram fazer a mesma coisa que o ano passado. E se calhar era preciso fazer, provavelmente era preciso fazer outra coisa. E eu acredito que as escolas são grandes laboratórios. São grandes laboratórios, não de experiências, não de experimentar coisas com os alunos, mas grandes laboratórios de inovação, de fazer coisas diferentes, de flexibilizar aquilo que eles ensinam, de diferenciar aquilo que eles ensinam. E uma questão muito importante de improvisação. Eu sei qual é o risco do que eu estou a dizer. As pessoas dizem, mas improvisação? Mas a educação não se improvisa. E eu digo, claro que não. Uma educação completamente improvisada é uma educação muito frágil. Mas vou-lhes dizer também, uma educação que não tenha improvisação é como o blues que eu toquei. Fica direitinho, fica limpinho, não tem problema nenhum, mas falta-lhe coração, falta-lhe alma, falta-lhe motivação, falta-se chegar junto aos alunos, falta ir buscar o aluno onde ele está. É uma questão muito importante. Eu penso que a questão da improvisação e da inovação tem muito a ver com isso. Muitas vezes, eu tenho que improvisar para ir buscar um aluno onde ele está. Muitas vezes, um professor vem com um tema para uma aula e vem com uma ideia de motivar a aula de uma certa maneira. Mas alguma coisa se passa na aula e que leva a que o professor tenha, de repente, de improvisar e de dizer, olha, interessante, podemos ir por aí, olha, diz-me lá, e o que é que tu pensas e como é que vai? E, de repente, o professor está a improvisar em cima do mesmo tema, em cima da mesma estrutura, em cima de uma estrutura que é reconhecível, que organiza as suas aulas, mas que ele tem uma larga capacidade, tem uma larga margem de improvisação. De certa maneira, o que dizia Vygotsky, não é? Quando ele falava de uma zona de desenvolvimento potencial. Quando ele dizia, não é só aquilo que a criança sabe, mas aquilo também que outras pessoas podem saber. E o que as pessoas podem saber pode ser também um improviso. A cultura não é nada de quadrado, que é aquilo que eu vou transmitir. Não. A cultura também é essa criação. E, de certa maneira, a inclusão vive da cultura. Vive da cultura do professor. Vive da cultura do ambiente. Vive da cultura ecológica de onde a pessoa está. E essa cultura é, sem dúvida, uma cultura que é improvisada, contextualizada, usando até um termo que às vezes se usa mais na religião e que é interessante, é uma cultura encarnada na carne, no contexto, na vida dos estudantes e do contexto de onde eles vêm. E, portanto, era basicamente isto, era pensar que este blues...
tocar duas vezes da mesma maneira. Quando nós tocamos, estamos sempre a olhar para o teclado e é como se o nosso teclado é como se fôssemos alunos. Está-nos sempre a dizer, e se tu fizesses isto? E se tu tocasses desta maneira? E se tu procurasses esta harmonia? E é isto que nós fazemos quando estamos a improvisar. Estamos a olhar para uma determinada estrutura e estamos a procurar diversificá-la, recriá-la, a voltar a pensar nela de maneira a que esta estrutura possa ser uma estrutura não que fique mais bonita, que fique mais ostentatória. Não. É uma estrutura que tem de variar para encontrar os alunos, para chegar aos alunos, para trabalhar com os alunos a partir do que eles são, a partir do que eles sabem e não a partir daquilo que nós pensamos que eles deviam ser ou daquilo que eles deviam saber. Basicamente era isto que eu vos queria dizer hoje. Acho que podíamos ficar por aqui hoje, podíamos ficar por aqui. E não se esqueçam, quando ouvirem um blues, lembrem-se, talvez este blues tenha alguma coisa a ver com a inclusão. E quando estiverem comprometidos com processos de educação inclusiva, lembrem-se sempre, talvez que a educação inclusiva não possa funcionar bem se não tiver este triângulo de objetivos e compromissos, de estruturas e de ferramentas para cumprir esses objetivos, mas num terceiro nível fundamental, que é o nível da inovação, da improvisação, da diferenciação. E é isso. Muito bem. Continuem connosco nas nossas conversas confinadas. Na próxima quinta-feira vamos ter a Luzia Lima, penso eu, a fazer a sua conversa confinada. Vamos até a Helena Neves entrou aqui conosco. Olá, olá, olá Helena. Não se vai embora. Não se vai embora. Esperando participações. Sem me ouvir, já sabe que eu nunca estou calada. Como está? Mais uma vez, parabéns ao David e à Luzia. Está a ser um momento muito, muito interessante e ouvir tocar o blues e ouvir o David falar é sempre um momento muito, muito, muito valoroso, muito de grande valor para mim, não é? E que me deixa sempre muito emocionada. Eu também gostava só de participar, eu tive a ouvir falar do David dessa necessidade de inovação, não é? Do papel do professor na capacidade de inovação. Gostava de saber qual é que é a vossa percepção enquanto formadores de formação inicial dos professores, não é? Enquanto professores, como é que podemos trabalhar, como é que podemos incentivar ou trabalhar essa competência nos professores para serem mais inovadores, para serem mais flexíveis, porque o que nós notamos na escola, de facto, é uma rigidez, não é? Pouca flexibilidade. Como é que a formação inicial pode promover essa competência no professor? Beijinho. Obrigado, Helena. Muito obrigado. E termino com mais um blue. Beijinho. Luzia. Tem que ser mais um. Tchau, Luzia. Beijinho. Tchau, Helena. Helena, um beijinho. Obrigado por ter participado. Obrigada. Olha, Helena, eu vou começar, vamos responder à sua pergunta, os dois. Mas eu começaria por dizer, como neste momento a Lu está mais ligada à formação inicial do que eu, e ela terá certamente alguma coisa para dizer diferente e a acrescentar o que eu vou dizer. Mas uma questão que eu penso que é muito importante é nós capacitarmos os nossos alunos para não trabalharem como um aluno médio. Nós continuamos, no outro dia eu ouvi o professor João Costa, o secretário de Estado de Educação, a dizer uma coisa muito interessante. Ele dizia, nós passamos a vida a dar aulas para o único aluno que não vai à escola, que é o aluno médio. O aluno médio falta sempre às aulas, nunca lá está. Quem lá está são os miúdos que têm dificuldades, são os miúdos que não têm dificuldades, são os miúdos assim, são os miúdos de outra maneira, mas aquele aluno médio, aquele que nós fomos formados, aquele para quem os livros foram escritos, esse aluno não está lá. E eu penso que na formação inicial era muito importante que nós pudéssemos dar aos professores, aos futuros professores, esta ideia que o aluno médio não existe. E que todos os alunos que estão
e que eles vão ter, que estão nas escolas e que eles vão ter como professores, são alunos que têm características muito diferentes e não adianta nós colocarmos-nos num lugar e esperar que eles venham ter connosco. Nós temos que formar os professores de maneira a que eles sejam formados, que eles sejam educados para ir ao encontro dos alunos. Não esperar que os alunos venham cá acima, atinjam um nível da escola, mas procurar, sobretudo, que professores que vão, eu disse isto 3 vezes durante a minha intervenção hoje, que vão buscar os alunos onde eles estão, não onde eles acham que eles deviam estar. Isso é muito importante. Há muito trabalho para fazer na formação inicial, Helena, muito trabalho para fazer. Muita coisa também já tem sido feita. Hoje em dia a formação inicial não é igual a antigamente, mas continua a ser muito preciso, digamos, retirar esta ideia da normalidade. Isto é, nós somos professores de alunos normais e depois há uns esquisitos, que esses são os professores de educação especial que tomam conta deles. Ainda existe essa ideia cada vez existe menos, felizmente, pelo trabalho que a Helena faz, pelo trabalho que a Luzia faz, pelo trabalho que eu faço. Cada vez há menos pessoas assim, mas nós temos que continuar a combater isso. Eu perguntava à Luz se ela queria dar uma picadinha. Chega. Não, para perto do piano. Perto do piano, não vou precisar de você. Sim. Isso, perto do piano. A gente tem que ficar espremido. É. Ai, que pena, olha, confinamento. A gente tem que ficar espremido, porque os telemóveis têm que ficar assim, em pé. Mas eu queria pedir para o Davi, olha, vamos improvisar aqui agora, nós dois. Se você pudesse, desse triângulo no blues, pudesse dizer qual é a cabeça, qual é o coração e qual é as mãos, ou a prática, se a gente for dividir em 3, qual você diria que é, nesse caso, o que é a mente ou a cabeça, que você tocou 3 vezes. Tocou um que você disse que era o objetivo, o outro que você disse que era estrutura, e, por fim, a inovação ou a improvisação. Em vez de usar essas 3 categorias, se pudesse usar a categoria, eu estou buscando, na Escócia existe um modelo de formação de professores, que é o Head, Heart e Hands, né? É aí que eu estou querendo chegar. Se você pudesse dividir nesses 3, qual seria o Head, qual que seria Heart e qual seria Hands? Assim, de improviso. Muito rapidamente, acho que não tem dúvida. Isto é, eu fui apanhado de improviso, mas acho que o que tu estás a dizer se aplica muito bem a isto. Claramente, o coração é melodia. É o que nós cantamos. How long has that evening train has gone? How long, baby, how long? Isto é coração. É o coração, a emoção que nós temos, não é? Depois temos, sem dúvida, as mãos. As mãos é o que nos dá a estrutura. É o trabalho que nos dá esta estrutura, não é? Que é assim. Houve aqui um comando que ficou mal, espera aí. Fui eu quando estive aí desse lado. Foi. Agora sim. Já vai funcionar agora. Aqui temos o coração na mão direita e temos as mãos na mão esquerda. E depois temos o quê? A cabeça. E depois temos a cabeça. A cabeça é a nossa improvisação. É aquilo que nos leva a pensar que se nós queremos chegar a todas as pessoas, não podemos tratar todas as pessoas da mesma maneira. Porque se eu tratar todas as pessoas da mesma maneira, eu vou chegar a algumas, sem dúvida. Eu vou chegar a algumas pessoas, mas não vou chegar a outras pessoas. E isso que foi válido durante muito tempo na educação, hoje em dia não é mais válido. Eu não posso dar-me ao luxo de perder na educação um conjunto de pessoas. Eu não posso dizer, bom, eu estou a fazer a educação, eu ensino muito bem, a minha escola é muito boa, mas sei lá, eu tenho 15%, 20% de alunos que não aprendem. É escusado. São casos perdidos. Hoje em dia isso não é possível. E é por isso que talvez a nossa cabeça esteja na inovação.
Nós temos então aqui, temos um coração, temos umas mãos e temos depois a terceira parte, que é a parte da improvisação, que é a parte da inovação, que é igualmente importante. Eu quis puxar para aí para responder a questão da Helena. Helena lembra-se com certeza do Martin Rose e da Lani Florian, que são grandes amigos nossos, que trabalham muito com a área da inclusão, e eles falam da formação de professores, falam da formação inicial de professores, que a formação tem que abarcar essas três dimensões. Uma dimensão da cabeça, portanto, na formação inicial nós temos que formar cabeças mesmo, formar mentes pensantes nem com sempre tem chuta a caixa, né? Que tenham mesmo que saibam as coisas, que tenham conhecimento, que tenham informação. Então existe um lado da formação inicial que ela tem que ser muito forte ligado a isso. Igual força, que senão não sai luz, né? Igual força é a força do coração. Essa força do coração é outra coisa que na formação inicial tem que estar muito forte. Nós temos que trabalhar com valores fortemente. Nós temos que trabalhar com preconceitos fortemente. Nós sabemos, por investigação hoje, que o preconceito é, inclusive, inato nas pessoas. É algo que tem a ver com a nossa filogênese, tem a ver com a nossa história de vida, ou a nossa história ancestral, a nossa história de sobrevivência. E toda essa parte do trabalho interno do professor, fundamental. E depois, por último, colocar a mão na massa. Mas colocar a mão na massa improvisando, né? Colocar a mão na massa fazendo e fazendo diferente, com criticidade. E isso só é possível se nós, na formação inicial de professores, nós, formadores, fizermos com os nossos alunos iniciantes exatamente como nós gostaríamos que eles fizessem quando estivessem na frente das crianças, dos alunos, dos alunos deles a educar. E um pecado que nós fazemos nós damos aulas para a cabeça, daqui para cima. Nós damos aula teórica que eu estou chamando de aula expositiva, nós explicamos como deve ser uma coisa, e, portanto, nós ficamos só ali na estrutura, ou só no objetivo. Nós não avançamos nas outras coisas. Mas, para isso, é preciso que a gente saia do mesmismo, que a gente perca a vergonha de improvisar e de fazer diferente, de fazer propostas novas. E isso a gente tem visto. Por exemplo, há alunos hoje que estão muito mais interessados nas aulas porque elas estão online do que nas aulas presenciais, porque online o professor usa o Kahoot para fazer perguntas e quizzes, etc. Depois ele manda fazer um fórum, não sei aonde, e aí para avaliar o aluno vai buscar um vídeo ou vai buscar outras coisas. Quer dizer, existe uma panóplia muito grande de coisas que estão se passando no online e que é preciso passar frente a frente, quando nós tivemos tete a tete com o aluno, e nesse caso, na formação inicial dos professores também, a gente precisa, nós sairmos da caixa e tirar os alunos da caixa, porque também é uma coisa interessante, também dado de investigação, feita uma investigação muito interessante feita na Espanha, que os alunos preferem as aulas que são expositivas, que o professor tem boa didática, que o professor fala bem, de tal forma que eu não precise sair do meu lugar. Eles preferem isso do que os métodos ativos. O aluno universitário. Por quê? Porque é óbvio, eu sou aluno médio e eu saio, né? Não preciso de estar aqui fazendo nada. Então, alguém que me anime, né? Essa aula está muito chata, eu quero alguém que me anime, não é? Eu quero que alguém me faça qualquer coisa para eu continuar parado. E isso já vem de muito tempo. E os próprios alunos os pequenos acabam por ter essa vontade também. Não é? Então, a formação inicial do professor, sim, precisa mesmo de muita improvisação. Eu vou sair daqui, vou sentar o nosso Davi e vamos acabar a nossa live. Davi, você ali para a última falazinha para se despedir do povo. Acho que está terminado, não é? Está terminado. Obrigado pela vossa participação e para ficar um fade out, um desaparecimento mais agradável,
eu vou tentar tocar uma música contemporânea dos blues, mas como se fosse um blues inventado por um mestiço americano, Scott Joplin, que tocou o Maple Leaf Rag. Ui! Boa noite.